E atenção, como diria o robô da série Perdidos no Espaço, pesquisa, pesquisa, pesquisa. O último levantamento da Genial Quest perguntou a 203 deputados federais qual o principal problema do Brasil. Nenhum deles disse que era o Congresso. Para 31%, o problema do Brasil é a economia. 23% dizem que é a violência. 16% dizem que é a corrupção. E outros assuntos somam 14%. Questões sociais foram citadas por 10%. 3% citam a saúde, 2% a educação e 1% não sabe ou não respondeu. Foram ouvidos 203 deputados federais entre os dias 7 de maio e 30 de junho. A margem de erro estimada é de 4,5 pontos percentuais. Muito bem, Cíntia Nunes. Independentemente de erro percentual para cá ou para lá, está claro que a maioria considera o principal problema do país a economia. E óbvio, tudo depende da economia. Sem economia, você tem escassez. Com escassez, você tem conflito. Então, eu pergunto, como pode a economia ser o principal problema de um país que é a 8ª economia do mundo, que tem um PIB superior a 11 trilhões de reais, um país abundante em recursos naturais e minérios, um país com mais de 200 milhões de habitantes? Pergunto a você, é a economia ou a maneira como o país gere a sua economia? Bom, economia não é um ser que flutua sozinho no espaço, né? Ela não tem uma vida própria. A economia é um resultado de ações e essas ações são ações de quem está à frente do país em determinado momento. Então, é fato que a economia é o fator que não só alavanca guerras, a economia é o que elege ou derruba presidentes, governantes no mundo todo, e é claro que é a primeira coisa que se faz sentir de forma geral para todo mundo. Porque se a economia está ruim, falta comida, falta educação, falta paz, como você mesmo disse. Então, de fato, nós podemos ter, não adianta nada alguém ser dono de um grande potencial se esse potencial não for devidamente desenvolvido e explorado. É a mesma coisa que foi sentado ao lado de um pote de ouro, sozinho ele não é capaz de gerar riquezas nenhuma. Então, infelizmente, nós estamos aqui diante de uma situação em que a população está dizendo, olha, eu já não estou mais nem me importando exatamente se é A ou B, o que importa é que está faltando comida, está faltando mês no fim de salário, está sobrando mês no fim de salário, né? As pessoas estão com dificuldade de organizar as suas economias. É claro que a gente não está falando aqui das grandes fortunas, a gente está falando da classe média, da classe mais sofrida, das pessoas mais pobres, porque mesmo com todos os benefícios, mesmo com todos os auxílios e programas, está ficando difícil colocar comida em casa. Que bom que nós temos aqui quem consegue contratar mais 2, mais 3 advogados para incrementar, mas a maior parte das pessoas não está conseguindo fazer gasto para... E eu concordo que para crescer tem que investir, concordo plenamente. Só que nós não estamos no momento em que as pessoas estão conseguindo fazer isso, porque para você contratar outra pessoa, antes você tem que ter para pagar o seu, para poder comer, para poder pagar a conta de luz. Enquanto isso, tudo só vai aumentando. Então, de fato, é muito fácil explicar sob o ponto de vista de que a economia sozinha não se movimenta se não houver a governança correta. E eu não estou dizendo que isso, Capês, é uma coisa exclusivamente deste governo, mas estou dizendo que é o que estamos passando neste momento. Bom, meu querido Felipe Monteiro, Eduard Bernstein, que foi um grande revisionista do marxismo, já no início do século XX, dizia o seguinte: como pode o marxismo-leninista, que defende que uma elite burocrática deve conduzir toda a economia estatal, como pode essa elite burocrática achar que ela é mais inteligente que todo o conjunto da sociedade, com milhares e milhões de mentes pulsando na iniciativa privada e produzindo a economia?
Economia é um problema do poder público? Ou economia deve ser um problema em que o poder público não atrapalhe e permite que as pessoas produzam, que as empresas cresçam, que recolham menos impostos, que deem menos assistencialismo e gerem mais emprego definitivo? Economia é algo para ser dirigido pelo poder público? Ou economia é algo que vem da sociedade e isso que faz um país ser forte e grande? É melhor o modelo norte-americano ou melhor o modelo falido soviético? Como você vê o problema? É a economia ou é o poder público no nosso país se metendo na economia? Aí que você se engana, Capês. Você pega a história dos Estados Unidos, você vê que os Estados Unidos foram um país muito intervencionista. Não foi nada liberal. Quem fala que os Estados Unidos foi liberal, não conhece a história dos Estados Unidos. Pelo contrário, o crescimento dos Estados Unidos para o leste, por exemplo, as ferrovias, foi um investimento forte do Estado. Forte do Estado, que deu terras para empresas construírem ferrovia que ligasse os Estados Unidos todo. Aumentou o imposto sobre importação numa época em que tornava os produtos de fora muito mais caros para entrar nos Estados Unidos, e aí desenvolveu a indústria norte-americana. Ou seja, se você pegar o exemplo dos Estados Unidos, você vai ver que é o contrário que você falou. Os Estados Unidos são um país intervencionista, sim, e cresceram muito por conta disso. O que o Trump está fazendo agora, na verdade, é querer voltar para uma época de intervencionista no passado. Tanto é que se chama Escola Hamilton, lá atrás, que previa, que discutia isso quando formou os Estados Unidos lá atrás. Os Estados Unidos só virou liberal após a Segunda Guerra Mundial, quando era a maior economia do mundo. Então, respondendo a tua pergunta... Felipe, está com um problema no seu microfone. Não é boicote, tá certo? A palavra será garantida a você, tá certo? Então, eu vou puxar para mim e vou passar depois para você também, porque vai ser até bom. Porque eu vou fazer uma réplica ao que você falou e você tem a oportunidade de fazer a tréplica, diferente se você terminasse e tivesse que me ouvir. Seguinte, me parece que você está confundindo um pouco. O governo de Herbert Hoover, logo após o craque da Bolsa de 29, seguido pelo New Deal, que foi o nosso querido Franklin Delano Roosevelt, eleito 4 vezes, tinha investimento sim do poder público, mas investimento para a construção de obras de infraestrutura, ligando o país de leste a oeste, de norte a sul, criando obras que geravam emprego e, ao mesmo tempo, proporcionavam o crescimento da economia. Eu estou falando de uma economia dirigida de natureza puramente assistencialista. Você tem estados que têm mais Bolsa Família do que carteira assinada. Eu recebi um post que tinham 12 estados nesse sentido, eu não chequei, não confirmei a informação, mas não duvido que tenha, pelo menos alguns, que assim sejam. Então, enquanto o seu microfone é reparado, e para que você aqueça as baterias, para poder tentar sair desse checkmate que eu acabei de te dar, e que eu sei que você não tem resposta, eu quero ouvir o Sérgio Zagarino e te dar a oportunidade de ficar pesquisando aí para tentar ver se você se defende melhor. Sérgio Zagarino. Quando... Eu tô no meio dos dois, tá? Pra você que tá em casa entender, o clima tá tenso. Quando eu vejo o resultado... Fiz questão de avaliar toda essa pesquisa, inclusive a metodologia dela, para entender quais deputados que tinham realizado ali os votos, ali, as análises. E foi bem diversificado, então não ficou só com deputados de uma ala X ou Y. E me chamou a atenção, sim, que ficou de forma clara que até para os deputados que têm, sim, interesse de que o Poder Executivo gaste de forma desenfreada com eles, para alimentar a base deles, eles percebem que a economia é o principal problema. E se a economia, para estes deputados, é o maior problema, imagina para o brasileiro, na ponta da lança, aí que a gente está perdido. E isso me fez fazer mais uma reflexão, que a partir do momento, Capês, que a gente vê a economia indo por água abaixo no país... Eu não vou ir longe. Nós temos um exemplo clássico em 1992, campanha de Bill Clinton. Você mesmo, Capês, vira e mexe e fala aqui. It's the economy, stupid. Que o que movimenta uma campanha eleitoral, que pode fazer com que haja uma modificação em quem está no poder, é a economia. E isso aconteceu quando nós tivemos o impeachment da Dilma. Isso aconteceu recentemente com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e a derrota de Joe Biden. E isso agora está muito claro, é muito cristalino que estamos caminhando nesse sentido. Porque
Essa pesquisa, ela fala muita coisa. Se a gente tivesse a oportunidade de abrir aqui tantos dados que foram extraídos dela, restou demonstrado que o Centrão já foi embora. O Centrão é aquele que você comentou, que tem Ministério do Esporte, Ministério de Portos e Aeroportos, já saiu da base. Saiu da base no voto do deputado na pesquisa. Significa dizer que o deputado, ele não está preocupado em fazer parte da base do governo, pensando numa reeleição deste atual governo. Ele está preocupado em ter emenda para conseguir ele se reeleger. E sabe onde ele vai estar, Capês? Com quem está no lado contrário de quem afundou a economia. Então, essa pesquisa indica muito a dificuldade que o atual governo terá de sustentar uma reeleição. Quem sabe, nem mesmo Lula vem para a reeleição. Afinal de contas, numa trajetória política vitoriosa, que foi a de Lula, será que ele quer perder uma última eleição em razão do desastre econômico que tem sido o governo Lula 3? Eu acredito que não. Diferente do que o PP vai falar. Bom, e perdeu duas para Fernando Henrique Cardoso. Também não é assim, né? Ganha-se e perde-se. Agora, Felipe Monteiro, ao mesmo tempo que ele deu a boa notícia do que seu microfone foi restabelecido, lembrando aqui do que falou o Sérgio Zagarino, "It's the economy, stupid", quer dizer, é a economia. Essa é uma frase cunhada por James Carville, que era o estrategista da campanha de Bill Clinton, quando ele disputou em 1992 a presidência com o pai do George Bush. O George Bush havia autorizado a invasão do Iraque, a primeira guerra do Golfo, não aquela baseada na mentira, a primeira necessária. Ele tinha 90% de aprovação da população americana. E o Clinton, um governador meio insignificante do Arkansas, que é um estado muito pequeno dos Estados Unidos, veio com essa. O problema é a economia. Então eu pergunto a você, Felipe Monteiro, não se perca só na questão da questão norte-americana que eu suscitei aqui e analise, além da réplica, o problema da economia no Brasil. Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo quer saber por que o principal problema num país que é a 8ª economia do mundo, abundante em recursos, é a economia. Eu queria te ouvir sobre isso e aí você fala o que você quiser e vem com tudo para cima. Não, Capês, só queria colocar um ponto que eu estava falando anteriormente, né? Só não quero nem ficar nesse ponto, não, né? Quando você pega, por exemplo, a história dos Estados Unidos, você vê que tinha um duelo muito grande entre o Hamilton e o Jefferson. O Hamilton foi o primeiro secretário de Tesouro norte-americano, estou falando de 1780, estou falando de 1920, 1929, não. Estou falando lá atrás. E o Hamilton tinha a ideia da intervenção do Estado na economia para desenvolver a indústria nacional. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que é um modelo, que é uma potência e é um modelo para os liberais, é um país que foi historicamente intervencionista. Agora, claro, você pega o Brasil, por exemplo, você vê a economia no Brasil, você vê que os números não são ruins. Você vê que, pela primeira vez, o número de desemprego está caindo, né, em muitos anos. Você vê que está tendo crescimento econômico de cerca de 3%. Você vê que a inflação, apesar de estar em 5%, né, está batendo ali a meta máxima, né, mas está batendo, 4,5%, está em 5%. Né? Ou seja, o número da economia não está ruim. O problema é que o brasileiro, quando vai no mercado, ele não vê isso, esse grande número da economia no bolso. Ele vai no mercado e vê alimento caro, ele vai para o banco e vê empréstimo muito caro para pegar. Né? Ou seja, então você está tendo uma distorção para a pessoa comum em relação comparado com o número da economia no Brasil. Então, o problema do governo, no meu modo de ver, é que está... Aí a pessoa, engraçado, a pessoa fala que eu sou petista, porque eu sou lulista e defendo o governo. Tudo que eu falo aqui é contra o Lula e contra o governo do PT. Né? Porque tudo que eu falo, o governo se coloca contra. Eu sou contra esse tripé macroeconômico, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, né? De meta da inflação, câmbio flutuante e busca pelo superávit primário. Eu sou contra isso. E o governo do Lula busca exatamente isso. Ele tem que romper essa inércia. Ele tem que investir mais. Quando ele fala investir mais, não é investir errado. É investir com estratégia. Tem que criar uma indústria de inovação, uma indústria do conhecimento, né, no Brasil. Tem que recuperar a indústria brasileira. Com isso, o Brasil cresce. Com isso, o Brasil se desenvolve. Com isso, o Brasil fica rico e paga a conta depois. É simples assim. O problema é que o governo ele fica patinando com essa política completamente equivocada que vem desde a década de 90. É isso aí. Eu acho o Brasil um país excessivamente assistencialista e que dá pouco impulso para o crescimento econômico da sociedade civil e privada. Esse é um problema, uma visão ainda de esquerda típica da América Latina.
Por isso que Simão Bolívar, antes de morrer, já dizia: vou me revirar no túmulo da América Latina. Eu queria ouvir você, meu querido Rodolfo Marins. A palavra está contigo. Fernando Capês, muito me chateia a visão dos deputados. Olha o que está escrito no GC. Para deputados, economia é o principal problema do Brasil. Não é a economia o principal problema do Brasil, é o gerenciamento econômico. Nós temos uma riqueza gigantesca no nosso país, o que faz o nosso país ser a 8ª economia do mundo hoje, né? Nós falamos sobre isso ontem, mas o gerenciamento, como as pessoas pegam esse dinheiro que tem no país e de que forma é distribuído isso, é lamentável, porque mais de 3 milhões de pessoas no Brasil vivem em estado de miséria, ganham até R$100. Isso é de fato um absurdo. Então, essa pesquisa que mostra os deputados preocupados com a economia, cara, para mim não quer dizer nada, sinceramente. Porque deveria ter uma lei lá no Congresso a ser aprovada da equidade salarial, sabe? Colocando em primeiro lugar, de fato, as pessoas menos favorecidas. Não só a economia vem chamando a atenção, né? Que, na verdade, se a gente pegar esse saldo de 31% que a Quest colocou hoje, ela diminuiu, porque ela era de 38% em 2023. Mas a violência, que era de 7%, tido como uma preocupação dos deputados, subiu para 23%. Ou seja, eu quero chegar lá na saúde e educação, que está lá embaixo da preocupação desses que são colocados por nós lá. Apenas 2% falou que o problema do Brasil está na educação. E isso é um tapa na nossa cara. Porque parece que quanto mais pessoas embasadas na educação, mais votos alguns políticos arrecadam. E isso é um absurdo. É, de fato, lá na educação que a gente consegue mudar a economia do nosso país. Cíntia Nunes, por falar nisso em educação, veja, o Brasil não é um país que gasta tanto em educação, mas ele gasta uma parcela bem significativa do seu orçamento, 30%, em educação pública. Anualmente, aqui o Brasil gasta $3.600, que multiplicado por 6, aí vai dar uns R$20 mil por aluno da rede pública. Ao passo que os países mais desenvolvidos da Europa gastam aí mais ou menos uns R$60 mil. A gente gasta 20, eles gastam R$60 mil. Então, eu pergunto a você, minha querida Cíntia Nunes, ainda que a gente gaste 1/3 do que eles gastam, nós estamos gastando mal o dinheiro, quando o Brasil não ter recurso ou gastar mal esse recurso? Quero te ouvir. Bom, Capês, eu penso que essa questão é uma questão tão antiga quanto andar para frente, né? Desde que eu me conheço por gente, o que se discute é que o problema e o futuro do país é investimento em educação. Então, eu penso que a gente investe mal. Não investe o quanto deveria investir, mas o principal problema é a forma como nós investimos. Os gastos que vão para o ensino público acabam sendo mal organizados, né? E a gente não tem aí exatamente um direcionamento adequado. Faltam investimentos de muitas formas, principalmente porque realmente o que a gente percebe, o nosso estudante ele tem uma carga deficitária. Ele fica menos tempo na escola do que muitos outros países, isso não é algo que estou inventando aqui, mas são dados que demonstram que o nosso estudante ele permanece um tempo inferior ao que deveria permanecer na escola. E também porque esses recursos, infelizmente, no Brasil, muitos deles acabam sendo desviados. Então, além de se investir pouco, se investe mal. Embora é importante que a gente diga que há experiências muito bem-sucedidas na área do ensino, e sobretudo, inclusive, do ensino público, nós temos iniciativas que demonstram que poderiam servir de projetos piloto e que nós não estamos falando aqui das pessoas envolvidas. Eu venho de uma família de professores e professores do ensino público, inclusive eu estudei a maior parte da minha vida no ensino público. E peguei uma época que o ensino era de excelência. Infelizmente, hoje a gente tem, embora nós tenhamos, como eu disse, essas iniciativas e experiências de muita qualidade, infelizmente, a administração desses recursos ainda é uma administração deficitária. Então, lamentavelmente, como disse aqui o meu amigo Rodolfo, a gente está com um investimento tão baixo em educação, isso não causando uma preocupação, porque, infelizmente, quanto menos as pessoas souberem, pior elas votam.